Estresse, Covid, dengue. É difícil encontrar alguém que não está passando por algum desafio, seja de ordem física ou emocional. Mas, felizmente, existe toda uma gama de profissionais e recursos para nos auxiliar. Por isso é bom a gente ficar atento às novidades e conhecer um pouquinho das técnicas para saber com qual a gente mais se identifica. Pensando nisso, nós vamos falar hoje sobre neurofeedback. É uma técnica que visa melhorar o funcionamento cerebral. E para explicar como é essa técnica, em quais sintomas o tratamento é indicado, eu recebo a psicanalista Carla François. Boa tarde, Carla. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade de falar de uma técnica tão nova no mercado, que é o neurofeedback. Então, conta pra gente o que é, como que ela funciona. Então, neurofeedback nada mais é do que o treino do cérebro, né? A gente faz o eletroencefalograma, a gente entende as disfunções que o cérebro traz, né? E a partir disso, a gente cria treinos específicos para treinar o cérebro com foco na autorregulação desses disparos químicos que a mente já tem, com foco em resolver os problemas que os pacientes nos trazem. A gente está vendo na tela imagens, então, de um atendimento. Isso. Então, o paciente fica sentado numa poltrona, explica para a gente qual o protocolo. Então, eles vão lá, né, nos conta porque veio, se está com falta de memória, com problema de foco, TDAH, depressão, autismo, insônia, enfim. Eles entram lá, a gente coloca esses eletrodos, né, faz todo o mapeamento cerebral, consegue entender quais as disfunções que o cérebro tem a partir do eletroencefalograma, e aí, a partir disso, a gente entende quais as disfunções que ele traz para a gente, né? Então, na verdade, a gente não trata a razão que trouxe ele, por exemplo, ele está com uma depressão profunda. A gente não vai tratar a depressão no ponto de vista do que ele nos traz. A gente vai para além disso, a gente vai entender qual a causa que levou ele a ter a depressão, mas na parte fisiológica, né? Quais os disparos químicos do cérebro que estão em disfunção e que levaram ele a esse sintoma. Essa técnica não exclui o tratamento que o paciente já venha fazendo, com medicação. Não. Ela é um complemento, ela integra, então. E o bom da técnica é que, em alguns casos, a gente consegue tirar a medicação, inclusive, né? Ela não é invasiva, não dói. Então, quando o paciente chega tomando 3, 4, 5 medicamentos, e a gente consegue reorganizar o cérebro, naturalmente, em parceria com o psiquiatra ou quem indicou a medicação, a gente consegue tirar ou, às vezes, até diminuir a quantidade de remédio que eles tomam. Agora, eu observei que, enquanto o paciente está ali, né, com os eletrodos, com a touca, ele está diante de uma tela. O que ele está vendo naquela tela lá? Então, por que se chama neurofeedback? É porque a gente vai dando feedback ao cérebro ao passo que ele vai fazendo a coisa acontecer de forma correta. Então, a gente vai dando estímulos, e a TV, nesse caso, é um estímulo onde a gente, quando ele faz o disparo da forma correta, o estímulo é que a tela fica clara, né? Quando ele não dispara da forma correta, a tela ela fica escura. Então, o processo de neurofeedback é de acerto e erro. Ele vai, ao passo que ele vai conseguindo fazer o treino correto, a gente vai dando o estímulo da tela clara, né? Então, nesse momento, o cérebro diz assim, então, é assim que funciona? Se eu disparar nesse hertz aqui, eu consigo assistir, por exemplo? E daí, essa repetição, que a gente chama de condicionamento operante, ele vai fazendo, e com esse acerto e erro, a gente vai reorganizando as disfunções que o cérebro traz para a gente. E é um tratamento? São necessárias várias sessões? Ou como funciona? Então, depois do mapeamento, né, que a gente consegue dizer quantas sessões ele precisa. Eu vim com uma insônia muito grande, em razão do Covid. Tem muita gente que está com perca de memória, com foco, enfim. Então, a gente faz o mapeamento e, a partir disso, a gente consegue entender quantas sessões ele vai precisar. Então, tem pessoas que precisam de 10, de 15, de 20. Eu tenho pacientes que estão com 45 sessões. Então, vai depender muito de como esse cérebro chega para a gente. E tem indicação de idade ou contraindicação? Se a pessoa tem alguma doença pré-existente, alguma coisa impede dela buscar esse tratamento? Nenhuma. O bom dessa técnica é que ela não tem contraindicação, né? Grávida, criança, adulto, terceira idade. A gente não tem um público específico que não possa usar, né? Que não possa ser beneficiário da técnica, muito pelo contrário. Então, não é algo intuitivo, pelo que a gente vê também nas imagens, né? Toda essa comunicação vai para um computador, para um software, que então identifica onde que precisa ser reequilibrado, pelo que eu entendi, né? A gente é uma tecnologia completamente tecnológica é muito engraçado, mas
faz. É uma tecnologia é alta tecnologia, onde a gente entende o cérebro e a partir desse software, ele decodifica todas as ondas cerebrais que nós temos e ele cria todo esse aparato de treino, né? E a gente só coloca lá o que a gente quer inibir, o que a gente quer realçar e todo o software faz isso. Então, o paciente que vai lá, ele senta, assiste a TV e o resto todo a tecnologia faz. Que interessante, né? Porque quando a gente está passando por um processo, como você colocou, de depressão, ou muitas pessoas com sintomas pós-Covid, fica aquela coisa, né? Continuar buscando medicação, que tipo de tratamento alternativo às vezes buscar? Não alternativo no sentido de que não seja baseado na ciência, mas no sentido de que vá complementar aquilo que você já está fazendo, né? Eu mesma não conhecia, fiquei muito surpresa, achei muito interessante e agradeço muito por você compartilhar isso com os nossos telespectadores. Eu que agradeço. Inclusive, somos pioneiros aqui em Joinville, né? O neurofeedback já existe desde os anos 70. Eu digo que ele é primo do polígrafo, né? É a mesma lógica do polígrafo, mas desde os anos 70 que já se falava de epilepsia, se usava essa técnica com o paciente epilético e aí foi se aprimorando, e hoje a gente trabalha autismo, TDAH, depressão, ansiedade, fibromialgia, enfim, tem uma leva de situações, né, de patologias que a gente pode usar a partir do neurofeedback. E eu agradeço muito a oportunidade de divulgar aqui. Carla Françoise aqui com a gente. Se você de casa perdeu, quer rever ou de repente encaminhar para alguém que você sabe que de repente pode ajudar, logo mais vai estar disponível já a entrevista no nosso portal ND+. Obrigada.